Eu resolvi gravar esse vídeo por causa dessa minissérie que está passando na Netflix, Adolescência. Pessoal, eu quero aproveitar, para compartilhar também a minha experiência e, além disso, eu vou deixar algumas dicas. Essa minissérie, ela já é um sucesso mundial e reflete sobre a nossa saúde mental. Ela conta a história de um garoto que tirou a vida de outra garotinha, Eles eram alunos de determinada escola. E aí, infelizmente, aconteceu isso. A série, ela provoca uma série de reflexões e uma delas é que a escola precisa fazer alguma coisa para combater o bullying. Então, não adianta a diretora, os professores, eles fazerem uma ação para tirar o aluno daquela escola, porque ele não faz o bullying lá, mas ele acaba fazendo em outro local. Essa minissérie, ela tem sido usada como um alerta, pois muitos pais deixam as crianças à vontade, Deixam as crianças sem restrições e por um tempo prolongado. Esse garoto, ele vivia muito tempo na internet, e os pais não observavam isso. E ele foi influenciado pelo meio. Para você ter uma ideia, os pais se arrependeram de ter deixado a criança à vontade. O Wilmer Botura é um psicoterapeuta e fala que essa minissérie é benéfica, pois é um alerta tanto para a escola quanto para a família. E esses dois, eles precisam se unir para fazer alguma coisa, gente. O pai precisa se unir com a escola, fazer uma reunião para saber o que precisa ser feito para combater o bullying. De acordo com esse psicoterapeuta, é comum que as pessoas se preocupem mais com a vítima, mas na realidade os dois precisam de atenção, Tanto aquela pessoa que provoca o bullying, como também a vítima. E ele fala outra coisa também, que o bullying, ele acontece na escola, só que ele começa dentro de casa. Porque a escola, na realidade, ela está ali para ensinar e não para educar. Esse é o papel da escola e dos professores. Então, os pais, eles precisam realmente fazer alguma coisa, É uma dica extremamente importante para que eles, não só os pais, os responsáveis, às vezes a criança fica com o tio, com a tia. Então, eles precisam observar essas crianças, saber o que elas estão assistindo. Porque ou vocês fazem alguma coisa, ou as consequências vão surgir, tanto para vocês, como também para essas crianças. A vítima, ela pode sofrer várias consequências, Uma delas é a vingança, ela pode querer se vingar ou se suicidar. A outra consequência é entrar em depressão profunda, Pode entrar em depressão, pode gerar uma ansiedade nessa criança, pode também desenvolver fobia social. Uma outra coisa também que essa criança ou adolescente pode desenvolver são as crenças limitantes. Nós sabemos que essas crenças, elas surgem através da repetição, A pessoa repete tanto que ela é burra ou alguma coisa parecida, que acaba entrando no subconsciente e ela acaba acreditando naquilo. E aí acaba desenvolvendo a síndrome do impostor, que o indivíduo constrói uma percepção de si mesmo de competência. Então isso é extremamente perigoso. Vale frisar que o bullying, ele é uma repetição, tá, pessoal? Porque às vezes a criança chega em casa dizendo: ah, mãe, eu tô sofrendo bullying na escola, mas às vezes o coleguinha disse apenas uma vez ou duas. Isso não é considerado bullying, Às vezes eles brigaram ali por uma bobagem, aí a criança chega em casa falando sobre isso e os pais vão até a diretoria reclamar da criança que está acontecendo bullying. Tá, e assim, sabe o que é interessante? Às vezes você ouve uma vez ou duas e fica remoendo aquilo, Às vezes você provoca o próprio bullying em você, concorda? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, você é burro. Aí você dorme pensando naquilo, ele me chamou de burro. Você acorda pensando naquilo, ele me chamou de burro. A pessoa fala uma vez só para você e você fica remoendo aquilo, E os pensamentos, eles são como tijolos, certo? Aí você vai construindo aquele muro e você acaba se aprisionando naquele ambiente. Isso não é nada bom, tem que tomar muito cuidado com isso. Você deve estar perguntando: ah, Marisa, e como é que a vítima pode sair dessa situação? Na realidade, são dois caminhos. Um deles é fazer a bobagem, é se vingar ou se suicidar, como eu já comentei, entrar em depressão, ou seja, desistir dos seus sonhos, Porque às vezes você está num ambiente de trabalho, você acaba desistindo por conta do bullying, ou você está numa escola, ou você usa as críticas como uma mola para te impulsionar.
Isso realmente é virar chave, é desenvolver a resiliência. E foi o que aconteceu com aquele garotinho do filme Extraordinário. Eu já comentei aqui no canal, tá? É um filme excelente. O garoto, ele nasce com uma síndrome e ele sofre muito na escola, pessoal. Não vou falar que é fácil, é desafiador. Ele chegava em casa todo dia reclamando, chorando, mas ele não desistiu de estudar. A mãe sempre ajudava, né? Dava aquela força para ele. E ele conseguiu realmente virar a chave. Um outro filme também que eu assisti, já tem um bom tempo, ou é Amor Milagroso ou é Milagres do Amor. É um filme que conta a história de um rapaz, que ele nasceu também com uma deficiência, e aí ele sofreu muito, né? Ele morava em uma determinada região, e a esposa dele conversou com o pessoal, pediu, né, para que eles saíssem da cidade, para que eles fossem morar em outro local. É uma coisa que eu falo também, não adianta você querer mudar de bairro, você querer mudar de escola, você querer mudar de cidade, se você não muda dentro de você, né? Então, o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. E o que acontece? Ele mudou de cidade, mas ele foi com o problema. O problema ele acompanhou. Chegou lá nessa outra cidade, aconteceu a mesma coisa, né? As críticas começaram, as crianças corriam atrás dele, ficavam criticando, ele ficou muito chateado, ficou muito triste, mas o que ele fez? Ao invés dele ficar fugindo, como ele fugiu a primeira vez, ele virou a chave, né? Então ele procurou profissionais como fono, fisioterapeuta e conseguiu melhorar. Essa história eu acredito que não é real, tá? Mas o primeiro filme, Extraordinário, é real. Então os dois filmes são maravilhosos aí. Eles realmente é uma dica aí para esse final de semana para que você possa assistir. Eu também passei por uma situação bem desafiadora, né? Na época que eu estudava na Faculdade de Medicina, na USP. Eu estudava e trabalhava lá. Tinha uma pessoa que, assim, era extremamente inteligente. Uma pessoa que eu admirava muito, admiro até hoje, tá? Só que ela, por ser inteligente demais, ela era muito Caxias. E eu, pessoal, eu tenho TDAH. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Até hoje eu sofro com isso, mas eu também não desisti de estudar. Olha, foi um desafio muito grande. E pelo fato de eu ter TDAH, eu tinha dificuldade na concentração. Não tenho até hoje. Então, o pessoal fazia perguntas na sala de aula e nem sempre eu conseguia responder. Por conta disso, ela pegava no meu pé. Ela pegou tanto no meu pé que teve um dia que eu surtei. Só que eu surtei de uma forma que não foi brigando, xingando, não. Eu comecei a chorar. Chorei igual uma criança, pessoal. Eu chorei, entrei em desespero. Eu soluçava, as pessoas chegavam perguntando para mim o que está acontecendo, aí eu desabafava, soluçando. E eu nunca tinha contado isso para a pessoa responsável do laboratório. Nesse dia eu resolvi contar. Eu estou passando por isso, não estou aguentando mais. Por uma parte foi bom. Por quê? Porque ela conversou com essa pessoa e ela parou de me criticar. E olha que interessante, tinha uma aluna também, abençoada do local, que ela era aquela pessoa que adorava rir da cara de um, tá? Ela ria da minha cara, gozava da minha cara. Mas sabe o que é interessante? Ela desistiu. Ela desistiu e eu continuei. Eu até comentei, olha só, a fulana lá vivia me criticando, vivia rindo de mim. E ela acabou desistindo dos sonhos dela, né? E eu continuei. Então, é muito importante desenvolver a resiliência. Uma outra coisa também que você pode fazer é enviar boas vibrações para essa pessoa. Aconteceu com um rapaz, né, me procurou há um bom tempo e falou que estava passando por uma determinada situação, ele conseguiu um emprego em determinado local, só que esse local tinha vários adolescentes. Esses adolescentes começaram a zombar da cara dele e ele não estava mais aguentando. Aí ele veio conversar comigo, eu falei, rapaz, a solução é você enviar boas vibrações para esses meninos, inclusive a oração do perdão, né? Eu já comentei aqui alguns vídeos sobre a oração do perdão, que realmente foi uma oração que mudou a minha vida. Hoje eu tô assim, qualquer coisinha eu faço a oração do perdão. Porque quanto mais você envia vibração de ódio para a pessoa, a situação só vai piorar, concorda? Imagina, toda vez que a pessoa te critica, você envia vibração de ódio. Pessoal, não vai resolver. Então, essa foi a solução para esse rapaz. Se você acredita que esses meninos pararam de criticar, a oração faz milagre, tá?
Aí eu falo para você, se você não conseguir sair dessa situação, a melhor solução é procurar um profissional da área, um psicoterapeuta, um psicólogo, um terapeuta, é a melhor solução, né? Os pais precisam realmente conversar com as crianças, precisam dar força, né, para que essa criança desenvolva a resiliência, tá? É uma dica aí extremamente importante. Desde já, eu agradeço pela atenção.